Segundo vídeo, nas roupas utilizadas pelo adolescente, havia uma espécie de braçadeira vermelha. O especialista em tecnologia, Gilberto Sodré, vice-presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a APECOF, aproximou as imagens e constatou a semelhança com o símbolo nazista. É possível ver o fundo vermelho e um círculo branco. Durante a coletiva de imprensa, Casagrande confirmou haver o símbolo nazista acoplado à roupa do jovem. João Francisco Filho explicou que a ação que resultou na localização do adolescente se deu a partir do cerco eletrônico e foi realizada pelas polícias civis e rodoviária federal. Identificamos o veículo a partir daí. O proprietário, fomos até o local e cercamos a casa. O judiciário permitiu, detalhou. Os pais dele colaboraram, estavam destruídos. Uma das armas era do pai, da polícia militar, e uma outra pistola era particular. O adolescente confessou à polícia civil, mostrou a roupa, as armas, como fez. Estava bem calmo. Até então, não tem motivo. Ele planejou durante 2 anos, completou o governador Renato Casagrande. Por sua vez, frisou que um cerco foi montada nesse segundo imóvel. A ação foi muito colaborativa, tanto por parte dele quanto dos pais. Com informações obtidas pelo cerco inteligente, a casa foi identificada e cercada. Ficou constatado ainda que o adolescente fazia um tratamento psiquiátrico. No entanto, não foi informado se ele tomava medicamentos ou se tinha registros de aluno especial. É fundamental em uma sociedade tão complexa como a nossa, com tantos fatores externos que influenciam a nossa personalidade, que todos nós fiquemos atentos ao comportamento das pessoas. Os pais, os avós, irmãos devem ficar atentos ao comportamento do seu filho, da sua filha, da sua neta, porque é preciso que haja um tratamento da saúde mental, manifestou Casagrande. Já o superintendente João Francisco Filho ressaltou que, ao ser interrogado, o adolescente não manifestou arrependimento. Parecia que ele estava em estado de choque, mas estava tranquilo. Não conseguimos ver esse arrependimento, não, disse. O adolescente, suspeito de matar 4 pessoas e deixar 12 feridos em ataques a tiros a 2 escolas em Aracruz, na região norte do estado, foi apreendido no início da tarde desta sexta-feira. Morreram nos ataques 2 professoras da escola estadual e uma estudante do 6º ano da escola particular. Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou, primeiramente na escola estadual Primo Bit, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá ele atirou em 11 pessoas. 2 delas morreram no local. Conforme a apuração da repórter da TV Gazeta, Daniela Carla, que esteve no município acompanhando tudo de perto, testemunhas revelaram que o criminoso estaria encapuzado com um colete à prova de balas e munido de uma arma longa. Segundo informações do capitão Alexandre do 5º Batalhão de Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo de modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde fez as demais vítimas. Atirador durante o ataque na escola, 12 feridos. Por volta das 19 horas, a Secretaria de Estado da Saúde atualizou o número de feridos, o estado de saúde das vítimas. Segundo a pasta, o SAMU atendeu ao todo 16 vítimas, sendo constatados 3 óbitos no local. Bom, acho que aqui tá bom, né? Já deu para entender o que eu quero falar. Parece algo repetitivo ou uma estratégia de vale a pena ver de novo, mas nesse caso não vale a pena ver de novo. Você repara que todas as pessoas que
deliberam, resolvem matar outras pessoas por influência dessas coisas ruins da vida, dessas desgraças, desses demônios chamados neonazistas, de demônios chamados racistas, de demônios chamados homofóbicos, xenofóbicos. Quando eles cometem esse crime, a família sempre tem dinheiro, está num bom status social, financeiro, e tem advogado do bom. Para a primeira coisa que vai dizer é, ele sofre de problema psiquiátrico, ou esquizofrenia, ou distúrbio mental, ou depressão, só para cair nas benécias do Código Penal e não ir preso, ou ir fazer um tratamento, etc. Eu acho que está na hora da Organização Mundial de Saúde Psiquiátrica parar, pensar e repensar que nem todo mundo, e aqui eu não estou afirmando que esse jovem não tenha problema de depressão ou psiquiátrico, mas lembram da Susanna von Richthofen? Lembram de tantos outros assassinos? Quase todos recebem, eles conseguem lá um diagnóstico, ou deve pagar um médico corrupto que se corrompe pelo dinheiro, para chegar rapidinho, né, e providenciar receitas e prontuário com datas tão antigas de que fulano é um coitado, fulano é uma vítima. Talvez, no caso desse jovem, pode até ser que ele tenha sido uma vítima do sistema, uma vítima de um mundo podre, uma vítima de um mundo da impunidade, uma vítima onde a justiça parece que não funciona para as vítimas e para os parentes das vítimas. Parece que nesse caso a justiça só funciona com os tais direitos humanos, que não são humanos, são direitos desumanos. Quantos policiais morrem em serviço? Quantas pessoas morrem na rua? Quantas pessoas são atropeladas por engenheiros, por advogados e por médicos em alta velocidade, comprovadamente, com prova consubstancial, ali que estão embriagadas ou drogadas ou entorpecidas, e no fim pagam uma fiança, saindo da delegacia rindo e vão para casa de Uber, o pai vai buscar, a irmã, o colega vai buscar e saem dando risada. E não são presos, não são condenados, porque pagou, porque tem o dinheiro. Ou então o advogado vai dizer isso, aquilo, outro. Mas quando as pessoas estão sentenciadas, estão condenadas, sem provas contundentes, porque o segurança, o controlador de acesso, porque o achados e perdidos de um supermercado qualquer da vida atesta que ele roubou uma bolacha, que ele roubou um feijão ou uma carne. E a polícia leva e o delegado senta a madeira, oferece denúncia ao Ministério Público senta a madeira e o juiz condena a 3, 4, 5 anos de reclusão sob custódia do Estado, onde as prisões do Brasil são as maiores desgraças, desumanas, não ressocializa ninguém, só prejudica e só acaba com a pessoa cada vez mais ainda. Mas para as estrelas, as belezas da socialite, da alta sociedade desse país, atropela, mata, arranca braço, sai dando risada, está preocupada com o carro, como que eu vou trabalhar amanhã? Como aquela moça que atropelou uma atleta ou uma modelo andando de bicicleta à noite, atropelou, matou a moça morta e ela completamente entorpecida, drogada, dizendo que estava preocupada com o carro, estava amassado, porque ela tinha que trabalhar amanhã. É simples, vai para a delegacia, tem dinheiro, paga. Deveria-se, o Código Penal, os senhores do Congresso, os senadores, sei lá quem, deveriam refazer esse Código Penal e retirar essa questão de pagar. Vai na delegacia, o delegado instaura, não é? Esse
pagamento e a pessoa sai pela porta da frente. Deveria se tirar também essa questão do só pode ser preso no crime quando é pego em flagrante, no flagra ali. Deveria se tirar também, senhores políticos, de que a pessoa não pode ser presa quando está no dia da votação, no dia de eleição. Pode roubar, matar, fazer o diabo a quatro que não vai preso, porque é dia de eleição. Como se o dia de eleição fosse superior ao dia da vida do ser humano. É o Brasil que você não conhecia. O Brasil enrustido. Mas por que o Brasil é enrustido? Devia acabar com esse negócio de crime fiançável. Nenhum crime deveria ser fiançável. Deveria ser inafiançável. Deve-se acabar com... Só pode prender se for pego em flagrante. Deve-se acabar. Só pode prender depois das eleições. Inversão de valores e prerrogativas e benécias a quem não merece. Assassinos, estupradores, ladrões. Que depois vão tentar conseguir um laudozinho que é esquizofrenia. Eu tenho esquizofrenia, tadinho, não sabia o que estava fazendo. Mas saber municiar uma arma, saber atirar, saber tirar a vida de pessoas dignas, de pais e de mães e de alunos, saber matar pessoas como se mata rato, saber tapar a placa do carro, sabe? Aí não tem nenhum sintoma de esquizofrenia ou de distúrbio mental, não tem nenhum sintoma de depressão. Que coisa, né? Tá na hora da sociedade psiquiátrica rever isso, junto com os congressistas, junto com a mudança no Código Penal brasileiro. Quer conhecer um homem? Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder. Esta fala, esta frase, este adágio tem sido partilhado nas redes sociais em vários idiomas ao longo dos últimos anos. Quase todas as pesquisas do Google apontam para Abraham Lincoln, o 16º, se eu não me engano, o presidente norte-americano. Antigo presidente da nação USA, United States of America, Estados Unidos da América, não é? Como o suposto autor dessa frase. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Essa frase, na verdade, ela não é de autoria de Abraham Lincoln ou Abraham Lincoln. Essa frase começou a ser partilhada em larga escala em junho de 2017, na sequência do Twitter, não é? Da escritora britânica J.K. Rowling, em setembro de 2019. A frase chegou a ser utilizada por uma organização conservadora pró-Donald Trump, a Turning Point USA. Também tem surgido com várias, não é, com variações em artigos de opinião ao longo dos anos. A Snopes, plataforma norte-americana, não é, de verificação do Facebook, encontrou o mesmo artigo que remontam 1931 a 1966, não é? Mas vamos avançar um pouco sobre isso, que na verdade o grande autor, não é? O grande autor desta frase, não é? Que essa frase completa é o escritor, na verdade, Robert Ingersoll, o Robert Ingersoll, não é? Ele
um escritor, um jornalista, e foi ele quem disse essa frase. Vamos falar a frase completa, que ele disse: quase todos os homens conseguem superar a adversidade, mas se quer conhecer, se quer testar o caráter de um homem, dele o poder. Por que ele disse isso? Ele disse isso em homenagem, num evento, a Abraham Lincoln. Por quê? Porque o Abraham Lincoln, não é? Na verdade, o Abraham Lincoln, ele teve o poder, e a história dele é muito bonita, de ser o presidente dos Estados Unidos, e durante o seu governo, como presidente dos Estados Unidos, ele não se corrompeu, ele não usurpou, ele não foi um aproveitador, um explorador da oportunidade que a vida lhe deu de poder. Ele usou o seu caráter e a oportunidade para mostrar ao mundo que o poder não pode corromper o caráter de ninguém. Ele foi o presidente mais poderoso no sentido de usar a misericórdia, de ser misericordioso, de ser honesto, de ter caráter, sabe? Então o Robert Ingerson homenageou Abraham Lincoln falando sobre isso, falando essa frase sobre o Abraham Lincoln, entendeu? Mas tem outras frases muito mais interessantes também, que eu quero que você guarde, não é? A frase de Machado de Assis, quando ele disse: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito, não é? Também tem o Jean-Jacques Rousseau. Ele escreve em uma de suas mais importantes obras, não é? Do contrato social, em que ele diz assim, ele escreve assim: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O Thomas Hobbes disse que o homem nasce mal, com instintos de sobrevivência, e que devido a tais instintos é capaz, não é, de fazer qualquer coisa. Então você vai observando nas frases desses homens, né, dessas pessoas cultas, inteligentes, a opinião de cada um sobre o caráter do ser humano. Mas eu quero pegar essa frase, não é? Dê poder a um homem e você vai conhecer o caráter dele. Por que eu estou falando sobre isso? Por quê? Porque nós temos um país, um Brasil falso. Enquanto lá nos Estados Unidos a coisa é mais real, em alguns estados, como o Sul, os sulistas, do racismo e do neonazismo, isso ficava lá, em algumas regiões, em alguns estados dos Estados Unidos. O racismo ali, tem ruas, tem McDonald's de branco, McDonald's de negro, tem isso, tem aquilo outro. Mas está lá bem declarado, não está incubado, não está enrustido, não está escondido, não está dissimulado. Mas quando os neonazistas, os adeptos da Ku Klux Klan de origem metodista, de um reverendo metodista, de uma visão xarope, quando os adeptos da pregação da supremacia ariana, caucasiana, da raça branca, viram as falas, os jeitos e a forma de tratar e o ignorar ataques racistas, não é? De policiais que mataram um negro pisando no seu pescoço, viram o desprezo de Donald Trump. Quando viram Donald Trump, não é? Com o seu amor, a sua dedicação ao racismo, o que aconteceu com os Estados Unidos? A ocasião faz o ladrão. Presta bem atenção, a ocasião faz o ladrão. Dê poder a um homem e você verá o caráter dele, sabe? Quando Donald Trump conseguiu o poder e escancarou para o mundo inteiro que era racista, que não gostava de imigrantes, que pregava o poder da raça branca,
Quando viram o caráter dele no poder do país, o que aconteceu? A ocasião fez com que pessoas, e que praticamente os Estados Unidos inteiro, colocassem para fora agora de forma mais acentuada, mais visível. Vamos para o terceiro vídeo.